Olá, galera, né? Mais uma aula, dessa vez aula de história, galera do oitavo ano. A gente vai conhecer aqui um pouquinho, né? Ou seja, dialogar um pouco, né, sobre o iluminismo, né, na Europa, né? Ou seja, qual era o pensamento, principalmente dele relacionado ao processo educacional, né? A gente vai entender aqui um pouquinho sobre esse processo educacional dentro do iluminismo na Europa, né? Aqui a gente pode observar que o iluminismo ele coloca a educação como um progresso, né? E ele coloca que a educação é essencial como princípio, né, para que o ser humano possa ter esse raciocínio, possa ter esse diálogo, possa ter esse pensamento mais crítico, né, que antes do iluminismo não tinha, a sociedade era muito submissa, né? Então ele coloca, né, que a educação é um conceito, né, de autonomia, né? Ou seja, que pode fazer com que o ser humano ele possa questionar, não simplesmente escutar e obedecer, né? Ele coloca, né, que a verdadeira educação é para o ser, né, e não simplesmente para o existir. Nós observamos aqui que dentro desses parâmetros iluministas, a razão está relacionada, né, como deveriam se guiar pelo conhecimento racional. Então, de acordo com os iluministas, né, a razão era a principal forma, né, de conhecimento. Por quê? Porque é a partir da razão, ou seja, do ser humano poder raciocinar e poder questionar, ou seja, e não simplesmente ficar explicando a natureza, a sociedade política com base na religião. Então, o iluminismo coloca que a sociedade deveria ter esse processo, né, da razão. Né? E qual era esse modelo de razão? Que o modelo de razão para o iluminismo era que a partir do momento que a sociedade pudesse ter esse conhecimento, ela poderia, né, a sociedade ela poderia ter progresso, né, ou seja, a sociedade ia progredir. E esse progresso da sociedade, ele ia depender desse processo educacional, ou seja, do conhecimento, ou seja, da questão de poder estar raciocinando, poder estar podendo questionar a sociedade, ou seja, alguns pensamentos da época. Nesse outro ponto aqui, nós vamos observar a questão da paisagem, né? Ou seja, a gente, quando fala de história, a gente também pode observar a questão das paisagens também. E nessa aqui, a gente vai observar algumas paisagens da Terra, né? Ou seja, a gente vai observar, entender melhor o que é uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Nesse processo de paisagem, a gente vai ver que existem diferentes paisagens no mundo, né, que vivemos. Distinguem-se uma das outras, né, conforme as combinações de diferentes elementos, sejam eles naturais ou cultural. E aqui nós observamos, né, a paisagem natural. O que é uma paisagem natural? Né? Paisagem natural são aqueles espaços que ainda não foram, né, ou seja, humanizados, ou que pouco receberam a interferência das atividades humanas. Aqui do lado uma foto, né, que é aqui da região mesmo, onde nós moramos, aqui em Assunção, da região da Arara, que é uma pedra, né, que essa pedra ela tem vestígios, né, de inscrições rupestres, né, ou seja, aqui a gente pode observar a paisagem natural, mas a gente pode observar também como de uma forma também que teve pouca interferência humana, né? Ou seja, algumas interferências, ou seja, de pinturas rupestres bem antiga, né? Então, quando a gente fala de paisagem natural, a gente vai entender essa paisagem natural como aquela que ainda não foi humanizada ou pouco modificada, né? Ou seja, pouca receberam interferência humana. Neste outro ponto, nós vamos observar elementos culturais. Elementos culturais, gente, ou seja, da paisagem cultural, é aquela produzida pela ação humana, né? Ou seja, o homem constrói. Aqui colocamos duas imagens aqui de Itapipoca, né? Nós observamos aqui a igreja, Praça da Catedral, né? A Praça Pereiro Teixeira, que é uma construção humana, né? Ou seja, o homem
ele construiu. Então aqui é um elemento, ou seja, uma paisagem que foi produzida, ou seja, pelo homem. Do outro lado, nós observamos a obra do contorno de Itapipoca, que é uma estrada nova que está sendo construída, né? E também pode ser caracterizada como um elemento cultural. Então, gente, mais um final de uma aula. Espero que vocês tenham gostado.